Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 23. Hoje a gente continua o nosso trabalho, né, da terceira lei de Newton. Então, na última aula eu apresentei para vocês essa lei, né, que rege as situações de interação entre corpos, né? Então, quando é aplicada uma força, né, um corpo aplica uma força num outro corpo, ele sempre vai receber uma reação. E é essa reação que faz com que ocorram as mudanças nos movimentos, né? Então, essa reação é bem importante. Essas interações, então, elas aparecem, né, em vários probleminhas e a gente está conversando, então, sobre algumas aplicações. Na aula passada eu deixei para vocês um primeiro caso, bem simples, e hoje a gente vai continuar, então, com essas aplicações. Eu quero mostrar para vocês um caso específico de probleminha que aparece bastante, que são os problemas envolvendo cordas, né? Então, toda vez que a gente tiver um probleminha, blocos, né, ligados por corda, nós vamos precisar de algumas informações. Eu vou conversar com vocês nessa aula, mas essa aula está bem curtinha, bem simples, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que a gente chama de tração, né? Força de tração ou força de tensão, tá bem? Às vezes aparece esse termo também, tensão na corda ou tração na corda, tá? Essa força é a força de interação, né, que ocorre através da corda. Então, quando existe uma corda ligando dois objetos, imagina que aqui eu tenho o teto aqui, né? Imagina que aqui eu tenho alguma coisa aqui, um teto, né? Por exemplo, de alguma coisa, e tem essa massa aqui, né? Uma caixinha, por exemplo, alguma coisa aqui, um bloquinho que está pendurado por ela. A gente sabe que sempre, né, que esses objetos estão pendurados assim, eles estão recebendo a ação da força-peso. Essa ação do peso seria o responsável por esse objeto cair, se não tivesse nada segurando ele, né? Ele se movimentaria verticalmente para baixo por causa desse peso aqui, né? Mas só que aqui ele não está caindo, ele está pendurado e está em equilíbrio. Então, como é que ele consegue ficar em equilíbrio? Existe uma força que está puxando aqui ao contrário, né? E que deve ter a mesma intensidade desse peso nesse caso, por exemplo, porque essa massa ela não está caindo e também não está subindo, ela está parada, né? Essa força deve ser igual ao peso. Mas como é que eu vou chamar essa força que está acontecendo na corda? Eu vou usar um T maiúsculo para representar então essa força e vou chamar de força de tração na corda. Tudo bem? Na última aula sobre a terceira lei, né, nós vimos que essas forças agem sempre aos pares, né? Quem é que está fazendo essa força de tração, na verdade? É a parede aqui, né? A parede está puxando esse bloquinho, tá vendo? Ela está puxando aqui com essa força de tração. Então, ela também está sendo puxada, veja aqui, ó. Tá vendo? Com a mesma força, tá, pessoal? Mesma força anterior. Então, essas forças de tração também agem aos pares, assim como todas as forças que existem, né? Então, se há um contato entre dois corpos, mesmo sendo por corda, existem as forças de ação e reação. A única diferença, então, nessa aula, né, é que quando vão aparecer nas cordas, a nossa força, né, que vinha sendo usada, então, nos exercícios da aula passada, a gente via assim, né, um bloquinho sendo empurrado. Então, veja, essa força F, ela era direcionada para o bloco, né? Em direção ao bloco. Aí tinha lá um outro bloco que estava em contato, então um empurrava o outro, né? E as forças eram sempre direcionadas, né? Aqui não, puxando não, desculpa, pessoal. Eram sempre direcionadas, né? Deixa eu apagar isso aqui que eu baguncei aqui. Que coisa feia aqui, né? Então a gente percebe assim, ó, que se esses corpos, né, a gente separava os blocos para poder estudar e tal, né? Força-peso, força normal, força-peso, força normal. Todas essas forças de contato, né? As forças de contato, então, ó, essa pessoa está empurrando o bloco. Então a setinha é direcionada para o bloco. Esse bloco está empurrando o bloco B aqui. O bloco A está empurrando o B. Então setinha empurrando. O bloco B empurrando o A. Então empurrando. A diferença dessa aula de hoje é que as forças não vão estar empurrando. Elas vão estar puxando, né? Porque não tem muito cabimento a gente pensar em empurrar uma corda, né?
Eu nunca vou empurrar uma corda, eu vou puxar a corda, né? Então, as forças, elas mudam a setinha, tá vendo? A setinha muda de sentido. Agora é sempre puxando e não empurrando, tá bom? Essa é a única diferença aí no desenho, né? E na conta praticamente não muda nada, mas eu quero mostrar para vocês exemplos, né? Para a gente poder resolver os exercícios depois, tá bom? Esse primeiro exemplo ele é muito simples, ele é bem parecido com o exemplo da aula anterior, tá bom? A diferença é que tem uma corda aqui no meio dos corpos, então vejam que agora a força que está sendo aplicada, que no exemplo da aula passada empurrava os blocos, agora essa força puxa os blocos, né? Olha aqui, a forcinha está direcionada para fora, né? Puxando o bloquinho B e não empurrando, né? Vamos colocar alguns valores aí, os números aí, pessoal. Vou colocar aqui, ó, que a massa do bloquinho A, vou colocar aqui, ó, massa de A, massa de B. A massa de A vai ser 6 quilos, a de B vai ser 4 quilos. E eu vou colocar também uma força F de 80 newtons. Alguns números aí para a gente poder resolver, tá bom? A pergunta desse exercício seria muito parecida também com o exemplo da aula passada. Na letra A, eu gostaria de saber quanto que é a aceleração que está acontecendo, né? Vamos lembrar que... Nossa, que coisa feia. Aceleração. Vamos lembrar que se os corpos estão ligados um ao outro, eles vão acelerar juntos, né? Vai acelerar de uma forma só. Então, quando eu puxar esses bloquinhos aqui, vai ocorrer uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido aqui. Tudo bem? Estou, de novo, desconsiderando o atrito com a superfície, né? A gente ainda não falou sobre atrito, isso deve aparecer nas próximas aulas aí, mas hoje ainda não. Então, vejam, ó, vamos determinar a aceleração igualzinho a gente fez lá na aula anterior. Então, para a determinação da aceleração dos blocos, eu imagino que eles são uma única coisa se movimentando. É como se os dois estivessem grudados um no outro, né? E eu pensasse neles como um único bloco. Então, esse bloco AB aí teria a soma das massas, né? 6 mais 4 aqui teria 10 quilos. E estaria se movimentando sujeito a essa força F de 80 newtons. Vamos fazer? Olha aqui, ó, aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a resultante seria a própria força F, 80. A massa, a soma das massas, 6 mais 4, então 10 quilos. E aí eu determino a aceleração. Veja, aceleração, 80 dividido por 10, 8. Então, igualzinho o exemplo anterior, né? Essa primeira parte, sem nenhum problema. E na segunda parte? Lembra lá como é que a gente fazia a segunda parte do exercício, quando pergunta sobre forças de contato? Então, a nossa letra B desse exercício seria a pergunta lá, determine a tração. Tração na corda, né? Determinar a tração na corda. O que é a tração na corda? A tração na corda é, na verdade, está no lugar das forças de interação, né? Entre A e B lá, FAB, FBA. Então, aquele FAB, FBA da aula passada, as forças entre os blocos, de contato entre os blocos, agora vai ser trocado por T. Aqui, ó. Força de tração na corda. Né? E a única coisa que muda no desenho é que a setinha agora vai ser assim, né? Puxando. Ó. Então, se o B está sendo puxado por alguém, por essa força F, ele acaba puxando o A junto, porque o A está ligado por corda. Então, essa força de tração aqui é a tração que o B exerce no A. Né? Poderia ser um TBA. TBA, tração que o B exerce no A. E aqui, se o B está puxando o A, ele acaba sendo puxado também pelo A. Então, essa aqui seria a tração que o A está exercendo no B. Força que o A puxa o B. Mas eu não vou fazer essa diferenciação aqui não, tá? Acho que fica mais simples assim para os nossos exercícios. Então, eu vou usar um T. Eu posso usar a mesma letrinha, por quê? Porque elas têm a mesma intensidade, são, na verdade, o mesmo número aqui. Né? Além dessas forças horizontais, eu teria as forças verticais, né? Só que a gente sabe que como o movimento está ocorrendo na horizontal,
essas forças verticais, peso do bloco A, peso do bloco B, normal do bloco B, normal do bloco A, estão sendo canceladas, né? Isso aqui a gente vai poder cortar fora, porque o movimento não ocorre na vertical, está ocorrendo na horizontal, né? Tudo bem? Isso nós já fizemos na aula passada também. E aí a gente faz o quê? Como é que a gente acha essa tração? A gente escolhe o bloquinho que tem menos coisa, né? Menos forças aplicadas, porque aí vai ser mais simples de calcular a tração. Vejam, o bloco B tem duas forças que tem que ser consideradas. Alguém que está puxando ele para a direita e a força que a gente quer saber, que é a tração na corda. O bloco A só tem a tração na corda. Não tem ninguém mexendo nele aqui. Só tem a tração na corda. Então, muito mais simples usar o bloco A. Eu escolho, então, nessa letra B, o bloco A para resolver o exercício e resolvo, né, pessoal? Olha aqui, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante no bloco A? Se essas duas, a normal e o peso, estão se cancelando, a única força que sobra é a tração. Ela passa a ser, então, a resultante nesse bloco, tá vendo? A massa é a massa do bloco A, vejam, a massa do A eu coloquei como 6 quilos, né? Então essa massa é 6 quilos, tá vendo? E a aceleração é 8, acabei de encontrar lá na letra A. 6 vezes 8 é 48. E está feito o exercício. Se eu tivesse escolhido o bloco B, eu iria fazer uma continha de menos aqui para determinar a resultante, né? Quem menos quem? Bom, se esse bloquinho B está andando para a direita, essa força F está ganhando da tração. Então seria F menos T. O F é 80, né? Vou até fazer aqui, ó, não precisa, tá? Mas se eu tivesse escolhido o bloco B, como é que seria a minha continha? Ó? Força resultante é massa vezes aceleração. Mas a resultante seria os 80 que está puxando para a direita, menos a tração que está puxando para a esquerda. Olha, aqui no bloco B, tá vendo? 80 menos a tração. Por que não a tração primeiro? Porque o bloquinho B está indo para a direita. Se ele está indo para a direita, essa força aqui está ganhando da tração. Então tem que fazer ela primeiro. Ó. 80 menos a tração. É igual a massa do bloquinho B, que é 4 kg, né? Vezes a aceleração, 8, da letra A. Se a gente fizer essa continha, 4 vezes 8 é 32, ó. 32 menos o 80 que passou, menos tração é igual a menos 48. Então, tração igual a 48, que é exatamente, né, o que a gente tinha descoberto fazendo pelo bloco A. Só que veja o tamanho da conta quando é pelo bloco A e veja o tamanho da conta quando é pelo bloco B. Então, muito mais simples a gente usar o bloco A, né? Escolher o bloquinho que tem menos forças, tá bom? Esse é o nosso primeiro exemplo de hoje, então, pessoal, tá? Muito parecido com o da aula anterior, na verdade, quase nada de mudanças, né? Com exceção dessa coisa de puxar, das forcinhas puxando, né? Agora vamos dar uma olhada num segundo exemplo, que deve aparecer para vocês também. Nesse segundo exemplo, nós temos um bloquinho que está pendurado, nós temos aqui também uma roldana, tá vendo? A roldana é uma máquina simples, né? A gente vai conversar sobre ela em algumas situações, mas nesse caso aqui, né? Ela é chamada de polia também, está rodando um polia. Ela está fazendo só uma função aqui, que é de mudar a direção da força, tá vendo? Ela só está mudando a direção, ela não está multiplicando, não está decompondo, ela só está mudando a direção da força. Então esses dois bloquinhos, se eles não tivessem, né, o acesso a essa rodana, eles estariam na mesma direção, assim. Aí quando eu penduro esse bloquinho B, a direção muda, né? Mas é só isso, tá? Não tem problema nenhum. Agora vamos dar uma olhada, vamos colocar alguns valores também aí, ó. Nesse exercício eu vou considerar, eu vou precisar da gravidade, eu vou colocar aqui um G igual a 10, bom? Vou colocar valores para as massas, vamos colocar aqui, ó, que o bloquinho A tem 2 quilos e que o bloquinho B tem 3 quilos, tá bom? Vamos lá. Para ficar mais animado também, eu vou puxar aqui, vou estar puxando esse bloquinho A com uma força aqui. Vou colocar uma forcinha de 10 newtons. Deixa eu ver se 10 dá. Tá.
Tudo bem. Imagine que eu estou puxando com 10 newtons, então, esse bloquinho A, tá bom? É isso aqui o meu probleminha, olha. Então, dois bloquinhos, um pendurado, o outro aqui. Essa superfície perfeitamente lisa, tá bom? Vamos desconsiderar o atrito dela. Alguém está puxando essa caixinha, tá vendo? Com uma forcinha de 10 newtons aqui. E aí eu preciso resolver esse exercício. Eu quero determinar nesse exercício a aceleração, mesma pergunta do anterior, tá? As questões são: quanto que é a aceleração e quanto que é a força de tração na corda. Bom, é isso que eu quero saber nesse exercício aí. Como é que eu vou fazer então esse exercício? Bom, a primeira questão é a seguinte: no exercício anterior eu sabia muito fácil, ó, vamos voltar aqui rapidinho, muito fácil que tudo isso daqui estava se movimentando para a direita aqui, ó, porque só tinha uma pessoa puxando aqui, ó, tá vendo? E isso aqui com certeza estava indo para a direita. Isso ajudou muito na hora de pensar no exercício. Nesse segundo exemplo, eu não tenho certeza se isso daqui está descendo assim, ó, tá vindo tudo, o A está vindo para a direita e o B para baixo, ou o contrário, ou se o B está subindo e o A está indo para a esquerda. Tá vendo? Meio difícil da gente enxergar isso daí assim diretamente, né? Mas é possível perceber isso se a gente fizer alguns cálculos. Então vamos fazer, vamos pensar um pouco melhor. Vamos lá? Olha aqui, ó. O bloco B, então, ó, vamos representar todas as forças para a gente enxergar melhor. Olha o bloco A. O bloco A está sendo puxado verticalmente para baixo pela ação da força peso. Só que o chão, aqui, essa superfície onde ele está apoiado, exerce uma força aqui, a força normal, e que nós vimos nas últimas aulas aí, né? Que é exatamente igual ao peso quando o movimento ocorre na horizontal. Esse bloquinho A está andando para frente ou para trás, né? Está se movimentando horizontalmente, então a força normal e o peso se cancelam, elas devem ser iguais. Agora, o bloco B ele deve estar se movimentando ou para cima ou para baixo. Então, esse bloco B ele não tem força normal e peso iguais. Aliás, ele não tem a ação da força normal, porque a força normal é a força de contato com a superfície, a força de apoio. E o bloco B não está apoiado numa superfície, ele está pendurado. Né? É por isso, então, que ele vai se movimentar verticalmente. Veja, ele tem um peso aqui. Né? O bloco B está sendo puxado pela terra também, assim como o bloco A. E esse peso do bloco B, ele vai funcionar como uma força que está puxando o objeto para cá. Então, vejam, quem vai dizer para mim de que jeito que está acontecendo esse movimento, né, é essa briga entre o 10 newtons, né, que é alguém que está puxando esse bloquinho para a esquerda aqui, e o peso do bloco B, que está puxando para baixo. Né? Então, alguém puxa para cá, o outro puxa para cá, que nem um cabo de guerra, pessoal. Quem puxar mais forte leva. Né? Então, vamos ver, quanto que, ó, aqui é 10, e aqui embaixo, quanto que é? Então, vamos considerar a gravidade 10, né? E vamos calcular esse peso. Olha aqui, ó. O peso do bloco B é mg, massa vezes gravidade. Então, o peso do bloco B é a massa dele, 3 kg, vezes a gravidade 10, é 30. Você não quer nem fazer isso, né? Bem simples essa continha. Então, veja, essa força aqui é 30, pessoal. Agora eu consigo saber o que está acontecendo aí, né? Olha, se tem alguém puxando com 10 aqui para a esquerda, o bloco A, e o bloco B está sendo puxado com 30 para baixo, que jeito que está sendo esse movimento aí? Ah, com certeza o movimento está sendo assim, né, pessoal? Vocês percebem? O bloco A está vindo para a direita e o bloco B está descendo, porque esse peso aqui está ganhando desse aqui, ó, no cabo de guerra. Né? Então essa é a primeira parte do nosso exercício, ó, a representação das forças, tá vendo? E o entendimento do movimento, né? De que jeito que está sendo o movimento. Isso é muito útil, não adianta querer começar de outra forma esse exercício. Tá bom? Bom, agora vamos então para o nosso exercício. Olha, a primeira pergunta dele é sobre aceleração. Vamos lá, como é que a gente acha aceleração mesmo? Já fizemos isso em aulas anteriores, né? E no primeiro exemplo também. A gente pega e imagina o A e o B como um único bloco.
Imagina que é uma única coisa, que um único bloco, o bloco AB, que tem a massa igual à soma das massas e que está acelerando junto, né? Então vamos pensar nisso. Então, para resolver a letra A, força resultante é massa vezes aceleração, né? Veja, quem seria a força resultante nesse blocão AB aí, tudo junto, né? Ah, os dois estão brigando aqui, 30 para baixo, 10 para cá. Quem seria a resultante, então? A resultante aqui seria um menos o outro, pessoal. Tá bom? Um menos o outro. Olha aqui, ó, 30 menos 10. Opa, não tem problema. Tá bom? Essa é a resultante. Se quiser colocar direto 20, né? Ó, se eu estou puxando com 30 para cá e com 10 para lá, é como se estivesse só puxando com 20 para baixo. Né? Se não tivesse ninguém mexendo aqui e eu estivesse puxando com 20 para baixo, faria a mesma coisa. Né? Então a resultante aqui é 20. A massa é a soma das massas, 3 mais 2, já vou colocar 5 quilos aqui, e a aceleração eu vou descobrir. Veja então, 20 é igual a 5A, e A é 20 dividido por 5. É 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa letra A muito parecida com o anterior, né? Sem muito problema. E na letra B agora? Na letra B, vamos determinar a força de contato entre os blocos. Aonde que está essa força de contato? Na corda, né? Então, ó, nessa corda eu tenho a tração, né? Que é a força que o A está puxando o B, e aqui a força que o B está puxando o A. As duas são forças de ação e reação, então por isso são iguais, e por causa disso eu posso escolher um dos dois blocos de novo para calcular essa tração. Não preciso fazer duas contas, eu calculo uma das duas só. O que a gente conversou no exemplo anterior? É sempre melhor usar o bloco que tem menos forças, né, para poder ficar mais fácil a conta. Só que nesse caso, os dois blocos têm duas forças a ser consideradas. Olha, o bloco A tem a força de 10 e a força de tração, o bloco B tem a tração e tem o peso. Na verdade, gente, tanto faz, tá? Não tem muita diferença não usar o bloco A ou usar o bloco B aqui, tá bom? Eu vou usar o bloco A, mas não faz muita diferença. Olha aqui, ó, usando o bloco A, né? Aplicando a segunda lei, força resultante é massa vezes aceleração. Quem seria a força resultante no bloco A? Então veja, agora é que eu vou usar essa ideia do movimento. Ó. Por que eu precisava tanto saber de que jeito que estava acontecendo esse movimento? Né? Porque agora eu vou precisar subtrair uma força da outra aqui para escrever a resultante no bloco A. E eu vou fazer quem menos quem? A maior menos a menor. E quem é maior? A tração ou o 10? Né? É fácil saber quem é maior, é quem está ganhando. Se esse bloco A está andando para a direita, olha aqui o movimento, tá vendo? Ó, se o bloco A está indo para a direita é porque essa tração está ganhando do 10. Então ela é maior que o 10. Então na hora de fazer a conta de menos, eu faço a tração menos o 10. Tudo bem? Então a força resultante no bloco A é a tração menos 10. Da mesma forma que se eu estivesse usando o bloco B, esse bloco B está descendo, então esse 30 aqui deve ser maior do que o T. Então se eu estivesse usando o bloco B, eu faria 30 menos T, e não T menos 30. Tudo bem? Vamos lá. A massa do bloco A é uma massinha de 2 kg, e a aceleração nós descobrimos na letra A ali é 4. Então a tração deve ser 2 vezes 4, 8, mais o 10 que passou para o outro lado. A tração deve ser de 18 newtons. E resolvido o exercício. Poderia ter usado o bloco B, então, tá bom? Se eu tivesse usado o bloco B, eu faria 30 menos T, igual a massa de B vezes a aceleração, tá bom? A única vantagem de usar o bloco A nesse caso foi que eu tive o T positivo, né? Se eu tivesse usado o bloco B, eu faria 30 menos T, então eu teria um menos T, que no final eu teria que trocar de sinal a equação, né? Multiplicar por menos 1, aí os dois lados da equação, e trocar de sinal. Tudo bem, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, esse caso das cordas. Eu acho que os exercícios dessa aula que eu vou deixar para vocês vai ter algumas dúvidas sim, tá? Vocês vão ter algumas dúvidas, porque os exercícios estão um pouco diferentes. Talvez vocês tenham dúvida, ele está perguntando algumas coisas diferentes, a resolução talvez dê um trabalhinho para vocês.
Mas a gente conversa, tá? Eu deixo para vocês alguma informação adicional, se precisar, vocês podem me perguntar, tá? Que a gente vai conversando. Mas essa daqui é a base, tá? É isso que eu quero que vocês saibam fazer, então, dessa aula de tração na corda, tá bom? Esse exemplo e o exemplo 1 também. Então, vou pedir para vocês estudarem esses dois exemplos, entenderem direitinho como é que resolve, tá bom? Todos os passos aí, o passo a passo, né? Para que vocês possam fazer depois das atividades de vocês. Depois eu devo deixar alguns exercícios de revisão, alguma coisa desse tipo mais simples também, e que vai melhorar, né, esse entendimento. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção na aula de hoje aí, e até a próxima aula, pessoal.